Como é que foi o programa? Puentes, deixaste-me sozinha o fim de semana passado. Não Estamos no ar? Já estamos no ar! Bem-vindos ao programa Bem Viver, mais uma edição. E o nosso tema de hoje vai ser a gravidez na adolescência, os riscos e as consequências. Vocês sabiam aí em casa que uma em cada 6 grávidas tem bebês antes dos 18 anos? Vocês sabiam que ao final do ano existem mais de 16 milhões de crianças, filhas de mães adolescentes no mundo? Não sabiam? Vão ficar a saber um bocadinho hoje sobre esse tema tão importante. Quem é que nós temos hoje em estúdio connosco? Hoje temos a Antónia Filipe. Antónia, bem-vinda. Obrigada. E temos a doutora Maria Costa. A doutora Maria Costa é a proprietária de um projeto que se chama Mundo do Cris, que foi criado por ela para atender às necessidades do seu bebê, que é uma criança com paralisia cerebral. Portanto, nós vamos encaixar no nosso tema de hoje também este problema que deve ser falado e que se deve desmistificar aqui um bocadinho e falar sobre a inserção destas crianças na sociedade também. Paralisia cerebral, que não é uma doença, não é? Não é uma doença, é um estado. E começando já por aí, Antónia, então como é que é ser mãe? Como é que é estar grávida? Sabendo que tu tens uma idade inferior a 18 anos, né? Neste momento, estás com 6 meses, não é? Sim, 6 meses. E como é que tem sido a gravidez? Como é que tem sido as consultas? És acompanhada por alguém da família? Já acompanhada pela minha mãe, como já não tenho pai mesmo. Estou acompanhada pela minha mãe e o meu irmão mais velho. E tens tido apoio do teu parceiro? Sim, tem. Antónia, diz-me uma coisa, a tua gravidez, portanto, não foi uma gravidez planeada, certo? Não. Tu estudavas? Sim. E foi, portanto, um acidente de percurso, não é? Aquelas coisas que acontecem que nós não estamos à espera, mas um filho é sempre uma benção. Como é que a tua família recebeu a notícia da tua gravidez? A minha mãe não falou muito porque também é o primeiro. Gostou mesmo, mas os meus tios é que ficaram assim um pouquinho nervosos. Porque vai atrapalhar, não é? Comigo. Vai atrapalhar os teus estudos, vais parar um bocadinho os estudos. Não, mas eu decidi que não vou parar. Só parei por causa da epidemia. Da epidemia, não é? Muito bem. Isso é importante tu também deixares essa mensagem lá para casa, para outras meninas que estejam no teu estado e na tua situação, que não parem de estudar, não é? Sim. Os estudos é importante. Os estudos é o que vai garantir não só o futuro da mamã, mas o futuro do bebê. E aproveitando para pegar um bocadinho aqui no tema, doutora Antónia Costa, nós... Peço desculpa, doutora... Estava a falar com a Antónia e acabei por drogar o nome, peço imensa desculpa. Nós sabemos que a gravidez na adolescência acarreta vários riscos, portanto, para além das consequências, que muitas das vezes lá está, é tal as mamães deixarem de estudar, mas acarreta alguns riscos que têm a ver com a própria formação do bebê no útero da mãe. Sendo uma mãe adolescente, as meninas ainda não têm o seu corpo completamente formado. E muitas das vezes o útero não está ainda preparado porque é imaturo para receber um bebê. E diz-se que os médicos e os estudos apontam que existem muitas crianças que nascem com algumas debilidades, portanto, como autismo, paralisia, malformação do próprio feto. O que é que a doutora pode acrescentar em relação a isto? Na sua experiência como não só fundadora do projeto Mundo do Cris, como mamã de um menino? É assim, criar uma criança com necessidade especial não é fácil em nenhuma idade. Portanto, eu não tive o meu filho de forma precoce, tive com 27 anos, salvo erro. Entretanto, surge o meu primeiro filho com necessidade especial. É extremamente difícil. Se para nós, que de alguma forma estamos preparados, uma gravidez planificada, tudo muito bem estruturado, acompanhamento médico, quando temos o filho com alguma necessidade especial, o peso é muito mais sentido. Imagino que uma adolescente, primeiro que não foi planificado, tu não pensas em ter uma criança com alguma necessidade. Deverá ser extremamente difícil para uma adolescente gerir uma situação como esta, porque o adulto é difícil, uma adolescente que normalmente deveria estar na festa, no sair com os amigos, cuidar de uma criança com necessidade especial é pesado.
tem muito amor e vai ter. Mãe é isto, não é? É incrível, a mãe, acho que estamos prontos para ser mãe. Exatamente, Nós estávamos as mulheres nascem com esse tipo de afeto, esse carinho já preparada para ser mãe, com todas as necessidades. Mas a probabilidade de ter um bebê com alguma paralisia, alguma dificuldade no parto, alguma alteração em adolescente, realmente. Nós há pouco estávamos ali a falar, estávamos a ter uma conversa de backstage e eu estava a dizer à doutora que crianças especiais são dadas a mães especiais. A mães especiais. Eu acho que nada neste mundo é por acaso e o universo eu acredito que sim. Faz os seus próprios planos. Eu costumo dizer que o Cris veio na minha vida por um propósito, porque eu acho que eu antes do Cris era um bocadinho mais egocêntrica, pensava muito mais em mim, era mais egoísta. Hoje eu já consigo olhar mais para as pessoas e já consigo posicionar-me no lugar das pessoas. Ser mãe de uma criança especial realmente também torna-te especial. A gente redescobre-se e o próprio desenvolvimento dele também de certo, não é? Porque eu sei que os nossos filhos, quando dão o primeiro passo, quando dizem a primeira palavra, para os pais é sempre um motivo de festa. Então uma criança que tem que ser acompanhada ainda mais proximamente, porque eu acredito que o Cris tenha que ter muito apoio da mamã. O Cris é 100% dependente, não é? O Cris não anda, não senta, é 100% dependente. O que significa dizer que ele até hoje, porque está com 10 anos, até hoje não fez determinadas coisas que as crianças começam a fazer com 1 ano. E nós aprendemos a valorizar as pequenas coisas. O Cris, quando começou a sustentar um bocadinho mais o pescoço, parece uma coisa natural. A pessoa pensa, é natural ficar com o pescoço reto, não é uma coisa natural para quem tem paralisia cerebral, porque a parte motora está afetada. Mas quando nós pais vemos aquilo, uma coisa que quase ninguém vê, porque é uma coisa que parece insignificante, é uma vitória. E tu pensas, é uma etapa vencida, estamos a ir, é um ganho. Bom caminho, não é? Portanto, é importante perceber que existem coisas que tu nunca imaginaste que seriam, mas que trariam também uma felicidade tremenda. Eu sinto-me privilegiada. E a paralisia do Cris foi adquirida ou foi a nascença? Ele já foi negligência médica. Okay. O Cris nasceu bem, mas adquiriu a icterícia, que já não é uma doença que deveria afetar crianças. Porque o tratamento é rápido, é apanhar a luz do sol ou ficar na incubadora. É verdade, hoje em dia os bebês que nascem, aliás, o meu filho nasceu com icterícia e disseram para ir com ele para a varanda e eu fiz isso, estávamos no cacimbo, os bocadinhos de sol. Infelizmente o do Cris foi patológico, o médico deveria ter dado logo conta, ele deveria apanhar as luzes através de uma incubadora própria de ultravioleta, não o fez. Infelizmente foi pura negligência médica e provocou então sequela neurológica. Então foi adquirida. Numa ecografia, nos exames não se vê, porque ele nasceu bem, só adquiriu a icterícia pós-parto. Okay. Então a paralisia cerebral, para todo mundo que está em casa perceba, pode ser adquirida ou pode ser a nascença, né? A pessoa pode nascer assim ou pode adquirir de alguma forma. Normalmente o Cris, a paralisia cerebral infantil, não é? É até os 2 anos. É algum problema neurológico até os 2 anos. Depois de 2 anos já não é paralisia cerebral infantil. Já tem alguma outra denominação. A paralisia, portanto, no caso do Cris foi devido à icterícia que não foi detectada a tempo. Exato. Mas uma criança pode nascer com paralisia, portanto pode ser detectada no útero da mãe com paralisia não, com má formação, com síndrome de Down, existem N situações que numa ecografia consegue-se perceber. Há uma formação do feto, uma criança de síndrome de Down, vê-se numa ecografia morfológica. Pelos traços, não é? Pelas medições do rosto. A dimensão do cérebro, isso do vê-se. Do Cris, por não ter sido um problema de gestação, foi algo adquirido, a icterícia é adquirido a posterior ao parto, por isto é que não se detecta. Eu peço desculpa estar a fazer estas perguntas, doutora. Sabe porquê? Porque eu acho que lá em casa, eu acho que as pessoas têm as mesmas dúvidas. Mete-se tudo no mesmo bolo, paralisia cerebral, autismo, trissomia 21. As pessoas acham que isto tem tudo a ver com problemas gestacionais e não pós-gestacionais. Não.
Existe, por exemplo, a maior causa da paralisia cerebral é a privação de oxigênio. Isto é no momento do parto. Exatamente. A criança fica privada de oxigênio porque a mãe fez muito tempo, muitas horas de parto, a bolsa arrebentou mais cedo. É a privação de oxigênio que provoca a paralisia cerebral. E sabe que eu por acaso tenho acompanhado as notícias em Portugal e tem havido imensas denúncias aos hospitais públicos por causa dessa mesma situação, portanto, por forçarem as mães a levarem-se ao extremo numa tentativa obrigatória de fazerem uma dilatação enorme natural, porque querem que as mães tenham um parto normal, porque não querem levar a grávida para um bloco. Isto obviamente que noutros países tem toda a razão de ser, porque querem poupar recursos que são caros nos aqui públicos. também, não é? Sim, aqui Os também. recursos Eu não para uma sei- cesariana são muito São elevados. mais caros que o mas parto normal. aqui eu acho que ainda os médicos têm muita abertura para a cesariana. Aqui, atenção, nas clínicas Nas privadas, clínicas. porque nos hospitais públicos, o ideal é que se faça os partos É que se naturais, faça o porque é parto natural. menos dispendioso. Eu tenho casos de Acarreta muitos três custos, pessoas, sim, sim. três pessoas conhecidas que foram forçadas, portanto, 27 horas de trabalho de parto. Eu mesma tive 27 horas de trabalho de parto do meu primeiro filho. O meu primeiro filho, que hoje em dia tem 15 anos, o meu Gustavo, nasceu com bastantes problemas, tanto que nem sequer me o entregaram, porque ele estava... Cansados. Ele não estava a respirar, tiveram que me o tirar de pé, demais. porque eu tive 27 horas em trabalho de parto do Gustavo, ele tinha o cordão no pescoço, isto por insistência Do parto normal. do parto normal, e eu não fazia dilatação. E eu tenho 3 casos de pessoas muito próximas que os bebês, que hoje em dia são, até uma tem uma adolescente que tem agora 17 anos, tem paralisia cerebral provocada por, lá está, um rebentamento da bolsa. Sim, privação de e oxigênio. privação de oxigênio, e depois puxaram a bebê a forceps e as coisas não correram nada bem. É engraçado, ninguém percebe o impacto ao posterior. Por exemplo, no meu caso, houve a negligência médica. O médico que cometeu a negligência está em casa dele, com a família dele, de uma forma natural. Eu hoje convivo com o Cris, que tem 10 anos, com todas as limitações possíveis, porque, infelizmente, cuidar de uma criança com necessidade especial não é fácil. É caro o tratamento, as fisioterapias são caras em qualquer parte do mundo e aqui é precária. A alimentação é diferente, o Cris usa a fralda até agora, ou seja, é um custo psicológico e financeiro muito grande. Portanto, o impacto ficou, mas quem está a arcar isto são os pais, são os familiares, não são os médicos que acham que devem forçar um parto de forma natural para alguém que se calhar a própria estrutura não... Há pessoas que não têm como ter parto normal porque não fazem dilatação suficiente. Assim, a estrutura não permite, a estrutura do corpo. Temos aqui a Antónia, tenho que fazer esta pergunta à Antónia. Antónia, tu tens sido acompanhada no hospital público? Sim, sim. E o teu médico já te falou sobre os riscos do parto? Já falaram sobre o tipo de parto que tu vais ter, sobre os riscos que um parto normal acarreta ou que uma cesariana acarreta? Porque isto é importante nós sabermos se os profissionais de saúde que operam no Sistema Nacional de Saúde Público têm esta atenção para com as grávidas, principalmente com uma grávida adolescente, porque já há tantos problemas, não é, em torno da gravidez na adolescência. O parto poderá também ser um deles. Mas ainda não me falaram mesmo. Só escuto os vizinhos a comentarem, mas isso é do jeito que é. A pessoa justifica. Mas é importante que leias um bocadinho sobre isso, é importante que vivas um bocadinho isto, que é para depois não ter as surpresas, não é? Sim. E as pessoas próximas de casa, a tua mãe já conversou contigo, já fizeram o exame no segundo semestre, que é a ecografia, já fizeram? Sim, já. E está tudo bem com o bebê? Sim. Já sabes o sexo? Sim, já. Que bom. Eu posso perguntar, Antónia, menino ou menina? É um menino. Ai, que Parabéns, bom. Parabéns. Antónia. Os meninos amam muito as mães, são muito agarrados às mães. Os meninos são. O menino é sempre da mãe. Então, Mas, Antônia, não fiques com medo que a gravidez vai correr tudo bem, tá bem? Sim, É uma coisa normal e natural, nem porque tu tens menos idade que pode acontecer alguma coisa, tá? o que é que acontece na gravidez, na gestação, na adolescência também? Que isto, lá está, não é um risco, é uma consequência de uma gestação na adolescência. É a rejeição, que muitas das vezes se ouve falar. A mãe não estava preparada fisicamente e psicologicamente. Isto também tem a ver, mais uma vez, com o acompanhamento que é dado pelo próprio obstetra.
Portanto, eu acho que tem que haver uma conversa do obstetra para com a paciente e acho que até devia haver um aconselhamento e um encaminhamento psicológico no público, e muitas mães acabam por depois rejeitar as crianças. Sim, é a tal depressão pós-parto, não é? É a depressão pós-parto. Porque falta interação, falta conversa, falta o acolhimento familiar, né, entre as pessoas, e a adolescente sente-se um pouquinho perdida. Não tem aquele tipo de acompanhamento, a conversa, como ela mesmo disse, não teve essa preparação, não tem até agora, né? Já está no 6º mês, não teve essa preparação de saber as consequências, as vantagens, desvantagens, o que pode acontecer, o que não pode acontecer. Então temos que prestar bem atenção nisso, porque os médicos que atendem no hospital público são os médicos que atendem na clínica privada. Então o acompanhamento deveria ser o mesmo. As informações deveriam ser as mesmas. Os hospitais públicos ainda deixam muito a Mas nós desejar. sabemos o porquê que isso acontece, é que os médicos até são os mesmos profissionais, mas no particular eles têm um salário se calhar 3, 4 vezes superior ao que têm no público, então a dedicação deles para com os pacientes no privado é outra. Normalmente as pessoas que vão ao público são as pessoas que têm menos condições sociais. Essas pessoas deveriam ser mais agraciadas, deveriam ser aquelas pessoas que os médicos deveriam conversar mais, porque a nossa população maioritariamente é leiga e não tem conhecimento de muita coisa. Deveriam ser esses médicos nos hospitais públicos que deveriam se dedicar mais à causa. Mas aí falta acompanhamento, isso tem a ver com o princípio também de cada também falta profissional. muita coisa, vamos assim dizer, muito produto para que os médicos consigam chegar até acho que tem a esse ver tipo mais de com situação. o humanismo mesmo, não é? Eu acho que nem é matéria-prima, Pointas, tem a ver com Humanismo, a dedicação. Então, ele fez um juramento, Amor porque à os médicos camisola. fazem um juramento que devem Porque dar o assim, paciente eu não do preciso paciente. ter matéria-prima para receber uma pessoa no meu gabinete e para falar com ela. Portanto, eu preciso é ter paciência e bem querer e querer realmente honrar a minha profissão. Sim, quando ela diz que o médico não conversou ainda com ela, é incrível. O médico está a ver que é uma adolescente que ainda não tem toda a informação necessária. Se nós que fazemos os filhos programados e com uma idade já mais avançada, ainda temos as nossas dúvidas, porque as dúvidas estão lá. Toda mãe tem dúvida. E cada filho é um filho. Independente de quantos filhos são. Eu tinha uma tia que me dizia assim, eu tenho 5 filhos e cada um deles é como o meu dedo da mão. Todos são diferentes. Sim. Todos têm feitios diferentes. Cada parte foi um parto, cada gestação foi uma gestação. As dúvidas são outras, os sintomas são outros. Tudo é diferente. E nós mesmos, os meus filhos têm uma diferença enorme. O mais velho tem 15, o meu mais novo vai fazer 4. Portanto, eu quando tive o meu filho mais novo, eu estava completamente formatada. Eu já nem sequer pensava em ter mais filhos. Tudo. Eu esqueci tudo. Era como se fosse a primeira vez. E quando me puseram ao pé de mim, eu era assim, meu Deus, eu vou passar... E agora? Eu vou passar a noite sozinha com ele. Tu tens medo, Antónia? Tens esse medinho bom, que é o medo, mas é um medo bom de... Não aconteceu. Quando ele nascer, quando me puserem ao pé de mim, como é que vai ser? Vai ser bom, sim. Quando eu fui fazer a ecografia, senti uma alegria boa, algo bom. Quando me mostraram o coração dele, a bater. Senti algo especial. Que bom. Tens que o acarinhar muito, tens que o cuidar bem e, acima de tudo, instruires-o para a vida, não é? Porque eu acho que é o nosso papel como pais é guiarmos. Presente. Eu gostava que a doutora falasse um bocadinho também, porque gostava de desmistificar isto. Há pouco eu estava-lhe a dizer, doutora, não me leva mal as minhas perguntas, porque há pessoas lá em casa que também metem tudo no mesmo balão. Em termos e passando aqui um bocadinho para as crianças com necessidades especiais, em termos de educação, em termos de inserção destas crianças na sociedade, porque existe um estigma e não podem dizer que não existe, porque existe. Existe um estigma em quase toda a parte do mundo, mas existem países bem melhores preparados. A Angola, infelizmente, não é um deles. O nosso país não está preparado para pessoas diferentes, numa forma geral. O nosso país não está preparado para cadeirantes. O nosso país não está preparado para sítios. Por exemplo, tu vais a um centro comercial, que são poucos, não tens um berçário que eu possa trocar um menino com especial. O meu filho tem 10 anos, mas usa fralda. Eu saí com ele, não consigo trocar. A inclusão social dessas crianças em Angola não existe. É zero. É zero porquê? Começamos pela educação. Em Angola não é obrigatório as crianças irem para a escola. O que significa dizer que o meu filho, que tem 10 anos, que é 100% dependente,
em nenhuma escola recebem. Mas é importante também dizer uma coisa, Nem e na peço desculpa escola por tal. especial? Nós não temos escolas Não especiais. existe. E não deveria existir escolas especiais, porque tem que haver a inclusão social. As crianças devem conviver todas independente da limitação física de uma e da outra. Doutora, é importante dizermos isto lá para casa. Uma criança com paralisia cerebral é uma criança que apenas perdeu os movimentos do corpo, mas que em termos mentais, portanto, continua a assimilar e a processar a informação. Sim, existem uma paralisia cerebral abrange muitas coisas. Nem toda criança com paralisia cerebral tem a parte cognitiva também afetada. Há crianças com paralisia cerebral, por exemplo, o Cris tem a parte motora 100% afetada, mas a parte cognitiva, a parte de entendimento do Cris é muito boa. O Cris, ele percebe-te, mas o Cris é fisicamente limitado. Fazer. Ele deve ir à escola. Primeiro é que nós em Angola, tu sabes, eu saio com o Cris, as pessoas olham com um ar tipo ou de pena, ou de não estão a entender, olham de forma diferente, porque não estão habituados. Quando noutros países, ou em países do Ocidente, é uma coisa normal. O que é ignorância? É a gente não conhecer as coisas. Eu não conheço, tudo que eu não conheço para mim é estranho. E como o Cris está em casa, eu saio com o Cris em qualquer sítio. Eu não tenho problemas em sair com o Cris. Eu saio com o Cris como saio com os irmãos de Cris. Parabéns, mãe. A questão é que as pessoas na rua vão olhando. Eu não me preocupo com isto, porque cada um sabe de si. Mas magoa, não magoa? Nós, quer dizer, eu sinto-me magoada por isso e o Cris não é meu filho, mas eu sinto-me magoada. Eu não me sinto magoada, porque eu acho que eu estou preparada. Eu entendo que a nossa sociedade e o nosso governo têm uma culpa muito grande nisto. A nossa sociedade não conhece. O nosso governo deveria criar condições na educação, na saúde, nosso atendimento para as crianças com necessidades especiais, que é precária, quase que é inexistente. Existe apoios estatais? Nenhum. Nada. Mas quando diz que não existe escola especial, cá em Luanda não existe escola especial. O que é que existe? As escolas especiais que estás a referir às de surdo e mudo? Não, que inclui todo tipo de doenças. Há colégios que aceitam criança com alguma necessidade, mas são crianças fisicamente dependentes. Uma criança com autismo, por exemplo, é fisicamente dependente. Uma criança com síndrome de Down é fisicamente dependente. Tem necessidades especiais, mas é autónoma fisicamente. Consegue fazer as coisas. Quando carece de um acompanhante, uma educadora social, as já escolas não têm, porque tem apenas um professor. Tem que ser uma cuidadora. Tem que ter uma cuidadora. Em qualquer parte, normalmente tens a professora, tens uma cuidadora que vai acompanhar o menino, porque necessita de alguém. E que fosse, pelo menos, que nos pedissem para termos uma... Eu preferia que fosse. É possível frequentar, é obrigatório frequentar e que os pais também ajudem uma babá, que os filhos não vão, porque não aceitam, porque não há condições sequer. E mesmo as crianças que são fisicamente independentes, portanto, que têm têm espectro de autismo e que conseguem frequentar hiperatividade, conseguem frequentar uma escola, de qualquer modo o ensino não está direcionado para elas, porque uma criança com hiperatividade necessita de um professor se calhar mais paciente, de um psicólogo, um ensino mais próximo. Sim. Precisa de coisas consultas de motricidade também, porque crianças hiperativas... É a terapia ocupacional. É a terapia ocupacional, tem a psicomotricidade acompanhada, não é? Portanto, as escolas não fazem isso e muitas das vezes a hiperatividade nem sequer é diagnosticada, nem sequer é entendida pelos profissionais. Tipo, ele é traquino, ele não para quieto. Ele descomanda a turma, ele fala, ele não para na cadeira, vou prendê-lo na cadeira para ele ficar sossegado. Eu lembro-me que há uns anos atrás... Vou deixá-lo de castigo, porque assim ele fica quieto, não é? Exatamente, porque as professoras não conhecem, desconhecem, são leigas e não conseguem também auxiliar essas crianças. Exatamente. E outras das vezes as crianças
crianças com autismo, que são inteligentíssimas e que são colocadas no ensino convencional, e os professores, por saberem que aquela criança tem um espectro de autismo, já lhe metem um rótulo e já o diferenciam dos demais. Isso a criança sente isso, a criança Por isso é que eu percebe disse isso. que não temos que ter escola para crianças com necessidades especiais, porque tem que haver a inclusão. Temos que aprender a conviver com as diferenças. Nós somos diferentes em vários aspectos, então nós temos que incluir essas pessoas diferentes para todo mundo perceber que a diferença é normal. Ou seja, não tem que haver escolas especiais, tem que haver profissionais capacitados e preparados nas escolas convencionais para receber aceitar as crianças com necessidades especiais. E o governo tem que capacitar os estabelecimentos, tanto de ensino como públicos, para receber crianças cadeirantes, crianças com necessidades especiais. Não são crianças especiais, as necessidades delas é que são especiais. Exatamente. Minhas queridas, eu vou puxar, aliás, vamos puxar a nossa VT com a enfermeira Marisa. A enfermeira Marisa é uma enfermeira que dá formações de cuidados pré-natais a mamãs, e ela vai nos falar assim muito rapidamente sobre a gestação e sobre os cuidados pré-natais nesta altura de Covid, que mudou tudo, não é? A nossa dinâmica mudou um bocadinho. Então vamos então ver a nossa VT. Boa tarde, estamos aqui em mais uma entrevista para o nosso canal Bem Viver. Eu hoje estou muitíssimo bem acompanhada pela enfermeira Marisa Saraiva, especialista em nefrologia e formadora de mamãs em cuidados pré-natais. Enfermeira Marisa, obrigada por me fazer companhia nesta tarde maravilhosa com este pôr do sol fantástico, aqui com a vista sobre a Marginal de Luanda. Eu é que agradeço, agradeço já o convite. Realmente é uma vista fantástica e a oportunidade para estar no vosso programa. Acho que vai ser muito bom. Obrigada, enfermeira Marisa. Eu sei que é a melhor na sua área, bastante recomendada por toda a gente, e hoje estamos aqui porque eu gostaria que a enfermeira Marisa elucidasse um bocadinho as nossas pré-mamãs lá em casa, ou atuais mamãs, quais são os cuidados que deveriam ter, portanto, os cuidados pré-natais e mesmo pós-parto, que as mães deveriam ter em casa, nesta altura em que se fala tanto do Covid-19, das medidas preventivas, da higienização. Como é que nós contornamos isso quando uma mãe é essencial à sobrevivência do bebê? Portanto, a mãe tem que estar 24 horas sobre 24 com o seu recém-nascido. Realmente, de facto, é uma situação que provavelmente todas as gestantes e todas as futuras mamãs possam estar preocupadas. Primeiro porque se vão deslocar para uma situação, um local de risco, que é uma clínica, que é um hospital onde há mais probabilidade de apanharem essa infecção. No entanto, eu acho que não podem entrar em stress, porque vai ser um momento maravilhoso e que não pode ser o Covid que vai cortar essa relação. Hoje em dia, todos nós falamos das medidas que têm que ser tomadas, e uma delas é o distanciamento, e que não faz sentido na área entre a mãe e a criança e o bebê, porque existe um elo muito grande que não pode ser cortado. E daí que os conselhos que eu dou: não entrem em pânico, vivam este momento que vai ser maravilhoso, tomem todas as medidas de precauções. E quando eu falo de medidas de precauções, tem a ver com o uso da máscara, a lavagem correta das mãos, a higienização das mãos, sempre, 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 porque de facto parece quase impossível nós acreditarmos que apenas são estas medidas que nos vão salvar do Covid-19, mas que de facto estas são as medidas que nos salvam do Covid-19. E quanto maior houver um rigor no cumprimento dessas medidas, maior segurança haverá para todos nós. Enfermeira Marisa, eu tenho estado a acompanhar as notícias e o que se tem falado é que, portanto, a doença não é transmissível dentro do útero para o bebê. Os bebês têm nascido saudáveis e as mães, mesmo as mães sendo portadoras de doença, portanto, qualquer transmissão que haja será sempre feita à posterior da mama para o bebê.
nós sabemos que uma das medidas é o uso de máscara, como já referiu, mas quando falamos da amamentação, existe algum cuidado essencial e necessário, extraordinário neste caso, que as mães devam ter para protegerem os seus bebés? A amamentação não é um risco para o bebê, não existe taxa nenhuma de transmissão através do leite? Pronto, como sabe, isto é uma situação muito nova, ainda não há muitos estudos onde a gente se possa basear cientificamente. No entanto, foram feitos alguns e está comprovado pela Organização Mundial de Saúde que até à data não existe possibilidade de haver essa transmissão, nem através do líquido amniótico, nem através da placenta, nem através dos fluidos, não há possível contaminação. E daí, mesmo a amamentação não é contraindicada. Pelo contrário, todas as mães devem fazer a amamentação ao seu bebê. Tem sim que, antes de mais, ter muito cuidado com elas próprias, ou seja, quando se vai amamentar a criança, ter o cuidado com a roupa que usou, lavar sempre as mãos e higienizar sempre as mãos e usar máscara. Isso é que penso que é uma medida que se deve tomar, é usar a máscara. E sempre que haja contato com o bebê, acima de tudo, lavar as mãos e higienizar as mãos. Tentar evitar também que exista uma passagem de colo para colo, não é? Aquela coisa que nós isso é um bocadinho complicado, mas de facto, principalmente nos primeiros dias, toda a gente, os avós, os mães, é muito difícil controlar isso, mas essencialmente deve-se fazer esse controle, não cortar a ligação direta com a mãe, porque foi uma relação que se estabeleceu durante os 9 meses de gravidez e o bebê sente esse corte, mas sim temos cuidado com o que se pode em termos de visitas, de avós, dos mães, ter um cuidado. Relativamente às crianças que não estão em aleitamento materno exclusivo, portanto, neste caso, são introduzidas as fórmulas, como aqui chamamos, portanto, existe ainda um cuidado redobrado na esterilização e desinfecção dos biberons que são utilizados para a preparação portanto, da refeição do bebê, com o leite em pó. Exatamente. Pronto. É só todas as medidas. Antes de fazer qualquer procedimento, a lavagem das mãos, o uso da máscara é extremamente importante. Enfermeira Marisa, gostava de fazer mais uma pergunta. Relativamente àquele assunto que tínhamos abordado sobre a alimentação das mães durante o período gestacional, à pré-eclâmpsia, tem algum conselho a dar relativamente aos cuidados que as grávidas? Nós sabemos que Angola tem uma taxa de natalidade tremenda. Existe algum conselho, alguma dica que queira deixar para as mães ou futuras mães que nos acompanham lá em casa, ou quem pensa em estar a planear ter mais um bebê? Quais os cuidados na alimentação e o que é que pode fazer para evitar a subida da tensão arterial durante o período gestacional? Isto é um problema a nível não só das mamães. A hipertensão em Angola, por si só, é um fator de risco. Grande probabilidade, grande parte da população, se calhar 80%, sofre de hipertensão. Muitos deles nem sequer sabem que são hipertensos, só quando acontece alguma situação de urgência ou que há uma dor de cabeça, uma cefaleia, é que muitas das vezes as pessoas se apercebem que são hipertensas. Relativamente às grávidas, o que eu aconselho é uma alimentação saudável, aliás, que deve ser para toda a gente, mas que nesta fase, principalmente devido à predisposição genética que as mamães angolanas têm, deve ser o controle do sal. Tentar reduzir essencialmente o sal pela hipertensão, porque pode provocar uma pré-eclâmpsia durante a gravidez e pode dar consequências graves e é extremamente importante que as pessoas tenham essa educação. Para além do sal, os doces, mas isso todos nós devemos ter esses cuidados. É complicado, não é? É complicado fugir aos doces, principalmente porque aqui as pessoas são muito adeptas dos refrigerantes. Os refrigerantes têm um alto teor de açúcar. Eu vejo muito grávidas com latinhas de sumol e de outras bebidas gasosas na mão, portanto,
É tentar fugir também a isso. Exatamente. É ter uma alimentação equilibrada que todos nós devemos fazer e que quando estamos grávidas temos a obrigação de fazer mais porque temos que pensar no nosso bebê. Enfermeira Marisa, muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada pelos conselhos que aqui deixa a todas as mães que estão lá em casa, que nos estão a ouvir, e espero que possamos contar consigo uma próxima vez para abordar outro tema também de interesse geral. Obrigada e uma boa tarde. Obrigada. Aprendemos muita coisa, né, relativamente à gravidez aqui a nossa Antônia. Chegamos ao final, Tudo o que é bom termina, né? tem fim. Gostaria de agradecer a tua presença, Antônia. Obrigada. E a ti, muito obrigada, doutora pela Maria. presença. Foi um prazer recebê-la. Foi muito bom esta conversa consigo e espero que possamos recebê-la mais vezes para abordar profundamente o tema. Tem muito que se fala. Muito. Podíamos ficar aqui um dia inteiro a falar sobre este tema, que eu acho que é importante e que estas coisas têm que ser faladas. Gostaríamos de agradecer agora ao restaurante TEN por o espaço onde estas gravações são executadas, à Boutique Eurostore no Talatona Shopping, à Boutique American Woman no Talatona Shopping, Edson Rodrigues Stylist e Alessia Cabeleireiros. E não se esqueçam de subscrever no nosso canal YouTube Lifestyle em português e sigam-nos no Instagram. E não se esqueçam, Bem viver. I fell in love with the dance floor.